com Marco Louro. Bom dia, Molina, Albertassi, Ramiro, bom dia a todo mundo que nos ouve. A pergunta que não quer calar é: em menos de 24 horas depois do jogo. Tô com muito sono. Sono. Eu ia perguntar se você já tinha acordado, né? Não, meu fuso horário ainda tá todo errado. É o chamado sono acumulado, né, cara? Até colocar em Totalmente. dia, aproveita o final de semana. Vou trabalhar muito. Ih, caramba! Então, em função de todo esse trabalho, o que a gente tem aí de novidades, né, para hoje e para o final de semana? Eu vou começar com o que eu preparei de pauta para mais importante. Depois a gente vai falando se der tempo. Manda ver. Nós temos 2 árbitros brasileiros que vão estar na Copa do Mundo. Rafael Fazendo Claus. vergonha. Oi? Um fazendo vergonha. Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio. Esses são os 2 árbitros. Vocês lembram que eu falei na segunda-feira, se eu não me engano, ou terça, sobre o problema do jogo Sport Vasco? Aquela pancadaria. Sim. Ou seja, quem era o árbitro? Rafael Claus. Ou seja, uma lambança no VAR, 6 minutos para decidir um pênalti. Ok. Quem foi o árbitro da grande final da Copa do Brasil? Esse eu não sei. Quem foi? Foi o Klaus? Não, foi o Wilton Pereira Sampaio. O outro, Ok. FIFA. O outro, os 2 FIFA, os 2 árbitros que vão estar na Copa do Mundo. Sim. Então, eu vou trazer aqui, os nossos ouvintes não vão ver, mas quem estiver acompanhando pela Time Web vai ver. Porém, é muito simples, muito fácil de achar esses vídeos em qualquer mídia social. Vou colocar aqui primeiro, vocês vão ver. Olha a falta do Yuri Alberto no Fabrício Bruno. Esse lance foi exatamente antes de sair o gol do Corinthians. A partir daí, a bola sobra para o Davi Luiz, que joga para lateral para se livrar do perigo. E aí sai o gol do Corinthians. Sim. Essa falta, nem o VAR viu, nem o árbitro viu, ninguém falou nada. Ou seja, o árbitro, na minha opinião, com uma baita má fé desde o início do jogo. Ele não dava falta para o Flamengo no ataque, ele só dava falta quando era na defesa. 2 gols anulados do Flamengo, um foi bem anulado, o outro, sabe aquela regra, na mesma linha não há impedimento? Sim. Agora, se o jogador não fizer a unha, tá impedido. Tá? Entendi. Aí vem um outro lance, o pênalti perdido pelo Felipe Luiz. Olha a posição do Cássio. Vou trazer aqui, ó, a cobrança. Louro, e a terceira. dá uma detalhada no que você tá vendo, só pro ouvinte Então, entender. é isso que eu vou falar. O Felipe Luiz vai bater o pênalti e o Cássio se adianta na cobrança. Dá um A passo regra na frente. diz que os pés do jogador têm que estar em cima da linha. Na hora da cobrança, o Cássio já tinha dado um passo à frente. Ele pode dar um passo para conseguir ter explosão na defesa, mas na hora da cobrança, não antes. Então, quando o jogador do Flamengo toca na bola, ele já está um passo adiantado, ou seja, ele se adiantou um passo antes, que seria o momento da cobrança. E o VAR também não viu, e o Wilton Pereira também não viu. Ou seja, o que eu quero trazer, gente? Nós temos 2 árbitros FIFA representando o Brasil na Copa do Mundo. E aí nós só temos 2 soluções, 2 interpretações. Ou eles lá vão fazer uma arbitragem de excelência e elevar o nível do Brasil à Copa na arbitragem mundial, e aí vai ficar caracterizado má fé aqui no Brasil nas suas atuações, ou nós vamos ter na Copa do Mundo 2 árbitros muito bostas, entendeu? Porque não tem jeito. Eu tive que falar disso porque foi muito claro para quem estava vendo o jogo. Foi muito claro. Eu não sei se o
Molina, que dorme muito cedo, teve a oportunidade de ver esse jogo, ele que é um exímio vascaíno, né? Enfim, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ver o jogo, porque aquilo que eu falei, o jogo termina meia-noite, mais pênalti, né? Enfim. Ou seja, eu fiquei extremamente revoltado com a arbitragem do Hilton Pereira e estou preocupado com a arbitragem deles na Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida do que vai acontecer. Vai ser um fiasco. Não, eu tenho, porque eu acredito que eles possam até ser bons. O que pega é a má Eu fé. não acredito, não. Não acredito, Porque não. aí começa a entrar a má fé. É o que eu sempre falo nas nossas lives na Time Web. Eu conheci uma vez um presidente de um clube, que eu não posso dizer qual é, que ele falou que jogo se ganha até dentro de campo. Então, qual foi a intenção de se escalar um árbitro que o tempo todo ficou jogando contra o Flamengo e nessas atitudes que foram muito claras, que nem eu mostrei aqui, e que qualquer ouvinte pode achar nas mídias sociais? É má fé. Lembra que eu trouxe também uma declaração do Braz bancando que na pressão ninguém iria ganhar do Flamengo? Ele não conseguiu reverter essa situação. A verdade é essa. O Flamengo, para mim, tá? E não é porque eu sou flamenguista. Para mim, ele foi garfado em campo contra o Corinthians. E se o título não viesse, seria um prejuízo infinitamente maior. Ah, mas o Corinthians não teve chances de ser campeão? Teria. Tem um bom time, está melhorando a sua forma de jogar. O Vitor Pereira está dando resultado lá no Corinthians. Não precisa disso. Então, foi um absurdo o que aconteceu em campo na quarta-feira. Hoje é sexta, os ânimos já estão mais calmos, o Flamengo já está comemorando o título, mas a gente tem que estar o tempo todo preocupados com o que está acontecendo para que haja lisura, não só nesse título, mas em qualquer outro, de qualquer outro time. Mas eu quero te dar os parabéns, né, por vocês terem conseguido chegar na quantidade de títulos de Copa do Brasil que o Palmeiras tem. A gente tem brasileiro, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Mundial, a gente Parabéns tem Mundial. a vocês. A gente também. É um belo comentário para o final. Não tem. Uma lei não pode. Uma lei, um fato não pode ser atribuído a uma lei acontecido antes da promulgação da lei. A gente entrar nesse mérito aí, Entendeu? vocês também não tem Mundial, tá? Mas vamos continuar. Temos Mundial. Senão, a gente não Já vai era chegar. considerado. Em 51 não era considerado, então não pode ser. Em 81 já era considerado, então não tem jeito, não tem jeito. Agora na década de 2000. Não. Olha só, eu queria elucidar só uma situação de vocês aí de Resende. Queria só elucidar. Isso é coisa do Ramiro. Eu tava ouvindo ainda há pouco a rádio, né? Acompanhando o programa e ouvindo que vocês estão reclamando há pelo menos 15 dias, todos os dias, ou até mais, da passagem do túnel ali da AMAN. Eu queria falar para vocês, bem-vindo à metrópole. Vocês agora são uma metrópole, vocês têm engarrafamentos. A cidade está crescendo. Não tem A cidade tá, vocês estão virando metrópole, é Mas isso. quando não tem saída, meu querido, a gente entende, né? Como é o caso de muitas outras vias aqui, né? Mas essa tem solução, esse é que é o problema, entendeu? E ninguém faz nada. Deixa eu só pegar o gancho rapidinho então, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Valteir, tá interagindo com a gente aqui no WhatsApp, né? O Luiz fez a colocação, aí ele falou que na opinião dele aqui é que o pessoal lá do trânsito trabalha certinho, distribuindo o tempo igualmente para os três acessos ali da via, Então né? eu tô passando no horário errado lá, então. O que ele passa ali, ele observa, Eu que tá tô sempre passando- certinho, tô né? passando no horário errado. Ô, Valteir, obrigado pela atenção, o carinho. Vamos lá. Só tem que lembrar que às vezes o tempo dividido certinho dá errado porque você tem 1000 carros num lado e 12 do outro. Você, né? Enfim. Exatamente. É Eu não- exatamente isso.
Eu não tenho, por exemplo, eu não estudei engenharia de tráfego de trânsito, né? E eu? Mas eu tenho duas coisas na minha cabeça muito claras. Primeiro, quando a gente era criança, lembra aquele desenho da Disney que o Pateta ficava tentando andar no trânsito? Não sei se vocês lembram disso. Tinha um desenho animado do Pateta. Não é da minha época, não. Ele ficava A se sua é desviando. assim, ô Molino. Então, é engraçado que tem vias que fecham, tem vias que abrem. Cara, o que é centro abre, o que é lateral fecha. E é isso aí, o fluxo vai. Isso estava lá no desenho e eu tenho essa percepção. A outra coisa que eu falo é o seguinte, é uma sugestão para quem é engenheiro de tráfego e tal. Depois de 10 horas da noite, não deve ter, na minha opinião, sinal verde e vermelho. Tudo amarelo. Tudo amarelo. Sabe por quê? Você vai passar, dá uma olhada e passa. Tem as vias principais e as vias de acesso. Aqui no Rio de Janeiro, você é obrigado a parar em determinados sinais porque tem pardal e o cara vem te assaltar. É um absurdo, né? Você não é assaltado pelo Estado, você é assaltado pelo meliante. Você é louco. Ô, Louro, a gente acabou estourando o nosso tempo aqui, cara, e vamos voltar na segunda. Ninguém tá lendo lá meu pedido de intervenção de horário, mas tudo bem. Entra lá no TSE que você consegue. Direito de resposta. Lá eu tenho poucos recursos para entrar. Meu querido, um Beijo abraço. no coração de todos e até segunda. Se Deus quiser, um bom final de semana, um bom trabalho.